Foi? Exemplo, contrato de locação. Se a administração pública aluga um bem, esse contrato ele vai seguir regras de regime jurídico ou vai seguir regras de direito civil? Regras de direito civil. É o direito civil que estabelece as normas de contrato de locação. Aqui, nesse contrato de locação, não vai ter supremacia do interesse público sobre o privado, nem regime jurídico. Podem existir algumas regras de direito administrativo, mas a regra é que não vai ser contrato administrativo, e sim um contrato realizado pela administração, porque ele não vai ter natureza de adesão. E, na verdade, quem vai ter que cumprir as regras estabelecidas no contrato, quem é? É a administração pública, porque ela está alocando bem, e quem vai estipular as regras de utilização, quem é? O particular. Então, existe uma inversão dessa negociação, nessa consensualidade de contrato. Então, a gente aprendeu e agora a gente sabe que quando a administração pública ela termina uma licitação, a regra é que ela pode ou não contratar. Se ela tem por objetivo realizar a contratação, ela realiza um contrato como regra administrativo, que é o objetivo da nossa prova. O que é um contrato? Um acordo de vontade, realizado por quem? Pessoas capazes, ou seja, tenham possibilidades de celebrar um acordo. Um objeto lícito possível e determinado, ou ao menos determinados. Que para a caracterização de um contrato administrativo, vai ser aplicado a ele um regime jurídico administrativo. O que é um regime jurídico administrativo? São todas as regras e valores aplicados à administração pública, ou seja, é tudo que envolve o direito administrativo, no qual nesse regime jurídico administrativo nasce um princípio que a gente chama de supremacia do interesse público ou privado, que possibilita transformar, ou seja, dar como regra esse contrato ter natureza de adesão, aonde o participante não poderá alterar nada do teor do contrato, ou seja, ele tem que aderir exatamente ao que a administração pública quer, entendendo que vão existir cláusulas exorbitantes que possibilitam a administração pública realizar alterações unilaterais que são estabelecidas em algumas regras para isso, rescisão lateral, ocupação temporária, fiscalização e formas de penalidade, entendendo que vai ter uma forma que a gente vai estudar na nomenclatura, que a gente falou também, e vai ter natureza comutativa, ou seja, ele gera direitos e obrigações, tanto a administração pública e o participante. Mas esse direito e obrigação vai gerar prestações e contraprestações, que vai ter que ser o quê? Proporcional. Que a gente lá na frente vai conhecer e vai denominar essa prestação e contraprestação proporcional como equilíbrio econômico do contrato, no qual, para que ele seja assinado, tenha a questão consensual e sempre por prazo determinado. Vamos botar isso no caderno para a gente começar a organizar essa confusão que fica na minha cabeça? Vamos nós? Tá? E daqui a pouco vocês vão entender por que eu não falei de dispensa e inexigibilidade. Normalmente todo mundo fala na sequência. E aí vocês vão entender por que eu não falei na hora, tá? Que um momento eu vou botar um gancho. Show? Pode botar. Os contratos é bilateral? Hã? Os contratos é acordo bilateral, é consensual? Sim. É isso? É. Dizer que é consensual é que tem mais partes. Se eu digo que o contrato é só bilateral, eu posso pecar na prova, porque podem ter 3, 4, 5, 6 pessoas. Aí ele não é mais bilateral, ele é multilateral. Se eu falo que ele é consensual, aqui eu já estou estabelecendo que tem mais de uma pessoa nessa relação e as duas têm que o quê? Concordar. Tá? Em livro, normalmente, o que doutrina, às vezes os caras botam consensual, ele abre uma abazinha falando sobre ser bilateral. Ou quando ele bota bilateral, em algum momento ele vai falar... Consensual, o contrato é sempre bilateral, aí fica aquele negócio... Então, eu não gosto de falar que é sempre bilateral, porque se tiverem 3 pessoas não é mais bi, é multi. É porque fica entre unilateral, né? Porque aí é só a administração humana, e o bilateral entre os dois tem consenso, né? Por isso, é justamente por isso que a concessão de serviços públicos ela não é considerada ato administrativo. Porque ela, obrigatoriamente, ela nasce de um contrato administrativo. Aí fica sendo o ato da administração.
Ato da administração. Uma questão da administração. Não é nem a gestão, porque como é ato bilateral, ele tira a questão da unilateralidade do ato administrativo. A permissão você não precisa ter contrato, a autorização você não precisa ter contrato como regra. Então, né? todo contrato de licitação, ele é um ato da administração. Ato da administração, independente de qual contrato seja. Porque a natureza é que tenha mais de uma pessoa tendo vontade. O ato administrativo em si, ele predispõe uma única vontade, a imposição dessa vontade, independente se ela é ilegal ou não, que tem a questão da presunção, de veracidade e legalidade. Mas qualquer contrato, pelo fato, no caso administrativo, pelo fato de ter mais de uma vontade, eu já entendo que não é administrativo, é dar. Tá? Falo como ato, mas a natureza de contrato administrativo, mas ele passa a ser ato da administração. Vamos nós? Vamos nós? Tá acabando. Ai, meu joelho. Já vendo que eu já tô aqui me apoiando, já tô aqui já na... Põe em cima, uma cadeira. Não, daqui a pouco eu vou. Não me incentiva a botar a cadeira não, que eu boto a cadeira mesmo. Contrato administrativo, vamos lá. É um acordo de vontades realizado por pessoas capazes com a finalidade de contratar objeto lícito, possível, lícito, possível, lícito, possível, determinado, ou determinável. Lícito, possível, determinado ou determinável, aplicando-se às prerrogativas trazidas pelo regime jurídico administrativo. Abre parênteses. É o conjunto de regras e valores aplicados à administração pública. Fecha parênteses, que tem como características 2 pontos. Letra A. Consensualismo. Letra A. Consensualismo. Desculpa, não resisti. Consensualismo. Bota uma setinha, vamos definir o que é consensualismo. É quando existe o aceite de todas as partes.
Letra B, ou número 2. Oneroso. Bota uma setinha, vamos dizer que eu vou definir o que é oneroso. Dinheiro. Tá? Esse dinheiro, gente, logo a gente entende que pode ser qualquer coisa que tenha valor. Tá? Se a gente for colocar, não tem o concurso? O concurso ele pode te dar bicicleta, moto, carro como forma de premiação. Mas vai ter contrato? Sim. Tá? Sem problema nenhum. Mas oneroso a gente quer dizer o quê? Pecúnia, dinheiro. Qualquer forma que possa beneficiar remuneratoriamente aquele que está contratando com a administração pública. 3, ou B, ou C, escreve comutativo. Comutativo. Com umas dores aqui, pô. Acho que vou comer pizza hoje não, vou comer 2. Ai. Ou vou beber água, pode ser isso também. Você não bebe água não, né? Eu bebo água. E é engraçado que esse final de semana eu nem tomei cerveja. E aí tô com dor. Eu acho que deve ser isso. Eu acredito que deva ser essa questão da falta do chopp. Entendeu? A falta do chopp. Mas eu acho que hoje eu vou tomar um choppinho. Mas eu tô tão cansado que eu vou tomar chopp. Se eu tomar, acho que um chopp, eu vou dormir. Entendeu? Aí vão achar que eu tô lá deprimido, tô na sofrência no bar, imagina, encostar com o caminho. Comutativo. Além do contrato, comutativo. Além do contrato gerar direitos e obrigações, as prestações e contraprestações, as prestações e contraprestações deverão ser proporcionais. Vai estourar isso, gente? Parece que foi o sprint final do ar-condicionado, né? Sim. Deverão ser proporcionais. Posso apagar isso aqui? Aqui está horroroso. Tá? Escreve aí a próxima letra, escreve formalismo. É uma característica. Formalismo, a próxima letrinha. Galera, a regra é que o contrato ele é o quê? Ele é escrito. E a gente viu que esse contrato escrito ele tem várias nomenclaturas. Ele pode ser chamado de instrumento de contrato. Ele pode ser chamado de nota de empenho. Ele pode ser chamado de ordem de serviço. Ele pode ser chamado de autorização de compra. Até então, isso aqui pra gente traz algum perigo a nível de prova? Traz. Até então, traz algum perigo de prova? Não. O que traz perigo de prova é o seguinte: eu sou obrigado a realizar contrato? Sim, independentemente se haja licitação ou não. A pergunta que vos falo: existe algum procedimento licitatório que é vinculado a alguma forma contratual? Se eu perguntei é por quê? Porque tem. Preste atenção. Se eu for realizar licitação, ou se eu fosse realizar licitação, ela estivesse caracterizada na modalidade de concorrência e tomada de preço, vou voltar. Se eu realizar licitação, concorrência ou tomada de preço, ou se eu fosse, exemplo, dizer que se eu fosse houve dispensa ou inexigibilidade. Mas se eu fosse fazer licitação, ela ficasse caracterizada nas regras de concorrência ou tomada de preço, eu sou obrigado a realizar uma contratação com o nome de instrumento de contrato. É dizer que existe uma vinculação a esse tipo de procedimento, independentemente se eu realize a licitação
ou se eu fosse realizar, mas não o fiz por causa da dispensa de inexigibilidade. Mas se não houvesse dispensa de inexigibilidade, eu teria que fazer concorrência ou tomada? Sim. Então eu fico vinculado a celebrar instrumento de contrato. Quando o procedimento se daria ou se foi realizado pela modalidade concorrência e a tomada de preços. Beleza, show de bola, bacana. Tem alguma exceção a essa regra? Você já perguntei, deve ter, né? Já deu o gancho. Se nessa contratação for de entrega imediata e integral, mas que buenas, não gere obrigações futuras, eu sou obrigado e vinculado a essa forma contratual? Não. O que eu quero dizer? Licitei modalidade de concorrência e tomada de preços. A regra é que a forma do contrato ela é escrita. O contrato é escrito. Qual a forma de contrato escrito que eu tenho que utilizar para a modalidade de concorrência e tomada de preços? Instrumento de contrato. Ia licitar, acabei não licitando porque caiu numa forma de inexigibilidade e dispensa. Continuo vinculado a isso? Continuo. A forma contratual, instrumento de contrato. Salvo exceção se nessa contratação houver entrega imediata e integral daquilo que deve ser feito e que essa contratação não gere obrigações futuras a ninguém. Show? A pergunta é, tem exceção a essa regra? Sempre tem, tá? Quando a gente fala de serviços técnicos de informática. Show? Show? Vamos anotar isso? Vamos anotar isso? Só que antes de anotar, deixa eu falar só uma observação. Eu não falei de uma característica de dispensa e inexigibilidade, independentemente que eu não saiba o que é dispensa e inexigibilidade. Ou para quem saiba, a gente não precisa utilizar. A única coisa que a gente aprendeu é que dispensa e inexigibilidade é uma forma de você não licitar. Só que contratar tem, não tem? Tem, não tem. Beleza. Quando acontece essa dispensa e inexigibilidade, para que eu possa contratar, vai ter uma forma, não vai? Vai. Show de bola. Eu tenho que comunicar a alguém que teve dispensa e inexigibilidade ou eu simplesmente contrato? Você tem que justificar. O que eu quero perguntar é, se eu não justificar, preste atenção, se eu não justificar essa dispensa e inexigibilidade e nem publicar essa dispensa e inexigibilidade, qual é a consequência a esse contrato? Beleza, até então tudo bem. Mas aí eu chego na prova e vou perguntar, esse ato, ele é inválido, inexistente ou ineficaz? E a pergunta é, vocês já estudaram isso? Então não tem jeito, vou ter que falar. Preste atenção. O ato administrativo, ele pode ter várias sequências. Ele pode ser existente, ele pode ser válido e ele pode ser eficaz. Show? Não vou aprofundar muito, só para vocês entendam onde eu quero chegar. Esse ato ele pode ser existente, ele pode ser válido e ele pode ser ineficaz. Esse ato, ele pode ser existente, ele pode ser inválido, esquece o acento, tá? E ele pode ser eficaz. Esse ato, ele pode ser existente,
ele pode ser inválido e ele pode ser ineficaz. Vocês vão entender onde eu vou chegar. Vai ter uma lógica. E esse ato, ele pode ser inexistente. Para fins de aula não é ato, então botar. Quando eu falo existente, ele pode ser chamado de o perfeito, tá? Quando eu falo válido, ele pode ser chamado de legal. Quando eu falo eficaz, é eficaz, tá? O que quer dizer ato perfeito, válido, eficaz ou essas sequências? Quando existe a formação dos atos administrativos, esse ato ele passa por um processo, até que de fato ele possa produzir seus efeitos. Dizer que um ato administrativo é eficaz quer dizer que ele está apto à produção de efeitos. E aí dentro dessa produção de efeitos tem algumas variantes, efeitos prodrômicos, algumas outras coisas. Como na aula de atos, não vamos entrar. Só que o ato ele pode ser existente, válido e ineficaz. Exemplo, ele existe, ele é legal, está em conformidade com a lei, só que ele ainda não produziu seus efeitos. Exemplo, quero implodir a perimetral, marquei determinado dia, hora e local. Perimetral, local. Esse ato já produziu seus efeitos? Não, porque o ato vai começar a produzir os efeitos naquele dia determinado. Show? Eficácia é a aptidão de um ato para produzir efeitos. O que quer dizer um ato válido? Quer dizer aquele ato com todos os elementos ou requisitos. Competência, sujeito, forma, finalidade, motivo, objeto ou conteúdo. Quer dizer que todos os elementos formadores do ato estão conjuntos. Eu só posso dizer que um ato é válido, ou seja, é legal, se todos os elementos requisitos que compõem esse ato estiverem ali. E o ato existente? Quer dizer que aquele ato ele cumpriu os pressupostos para existir. Exemplo, um decreto. Para que exista um decreto, tem que ter um documento assinado, feito, preenchido e ir para determinado local. Quando a gente fala... O que eu ia falar? Quando a gente fala... da questão de dispensa e inexigibilidade com relação ao contrato, e se essa dispensa e inexigibilidade não é comunicada ao órgão competente e nem publicada no meio oficial, eu vou considerar que o contrato administrativo que foi realizado mediante essa ausência de licitação, ele vai se tornar um ato inexistente, inválido, inexistente, inválido e ineficaz. Por que inexistente, inválido e ineficaz? Um dos pressupostos para que pudesse ser realizada uma contratação direta em dispensa de exigibilidade é que fosse comunicado à autoridade competente e houvesse publicação no diário oficial. Então ele já não existe. Inválido porque faltou elemento ou requisito. Faltou ou não faltou? Faltou no compulsor. A autorização da pessoa competente a dizer que, de fato, ela autoriza a contratação direta. E ineficaz por quê? Automaticamente, se ele é inválido, ele é o quê? Ilegal. Por isso que quando a gente fala para a prova que o ato pode ser anulado ou invalidado, ou seja, o ato é nulo ou inválido, na verdade quer dizer elementos ou requisitos. Então, se o ato não tem algum dos componentes do elemento ou requisito, ele é inválido. Então, se ele é inválido, automaticamente ele é ilegal, então ele não pode produzir seus efeitos. Eu tenho que transformar esse ato em ineficaz. Vamos botar essa observação? Essas observações? Tá? Tá acabando, tá acabando. Hã? Não precisa copiar isso, não. Vou falar do formalismo. Tá? O que eu ia falar? A regra é que... A regra é que os contratos administrativos sejam escritos. Sejam escritos.
possuindo formas específicas.